Eu sempre fui um torcedor que nunca passei pano, nunca menti, mas eu também tento ter um equilíbrio e um certo enxergar a realidade como ela é e também não ser 100% negativo. Mas sendo bem honesto com vocês, galera, eu acho que assim, o Goiás ele conseguiu chegar no fundo do poço em relação àquilo que a gente vê como humilhação para o seu torcedor, o que a gente vê também como a falta de respeito, seja no cenário nacional e até mesmo no cenário do futebol goiano. Um jogo, claro, que muito por conta do erro de arbitragem, mas eu não vou insistir somente nisso, porque se o Goiás novamente tivesse jogado somente essa bolinha de hoje, eu também teria falado a mesma coisa. É um Goiás que repete o mesmo erro das últimas temporadas. O Goiás que começa o ano até com um elenco melhor do que o dos últimos anos, até mais coerente para uma realidade de Série B, só que a prática, a execução daquilo, principalmente o comportamento, ele é exatamente o mesmo. Então, assim, essa temporada do Goiás, sendo bem honesto com vocês, eu tenho a sensação que o Goiás não vai chegar a lugar nenhum, sendo bem sincero aqui no nosso vídeo. O Goiás, ele precisa mudar o mais rápido possível. Eu não sei se de comando técnico, eu não faria isso com 6 rodadas de campeonato goiano. Se a diretoria entende que o Jair Ventura era esse cara, e eu até acho que também era assim, tá? Manteria o Mancini, claro, mas já que não foi possível, o Jair Ventura era um bom nome. Só que o Goiás ele tem jogadores interessantes no seu plantel, não consegue jogar absolutamente nada. O Goiás nesse campeonato goiano não apresentou nada em termos ofensivos, absolutamente nada. O Goiás não tem um padrão de jogo. As jogadas que o Goiás criou neste fraco campeonato goiano foram com o Regis, seja com o Regis fazendo uma tabela e finalizando de fora. Hoje não teve nada. Então assim, o Goiás ele de fato ele chegou ao seu fundo do poço. E a moral do torcedor ela é jogada em xeque todos os dias, porque o Goiás não ganha mais de ninguém. E se fosse vamos colocar assim um cenário hipotético, o rival do Goiás fosse o Fortaleza, que nas últimas temporadas cresceu muito e o Goiás ficou parado no tempo, aí era normal você levar esse tipo de pancada nos clássicos, né? O elenco do adversário é sempre muito mais forte, está na Série A, tem investimentos maiores. Mas não é isso, gente. O Goiás ele se tornou freguês de um Vila Nova que não ganha um título há quase 20 temporadas, um título de mínima significância, né, em exceção à Série C do Campeonato Brasileiro, um clube que nunca jogou a Série A do Brasileirão. Então, assim, o Goiás é um clube que foi mega endividado por várias temporadas. O Goiás conseguiu se tornar um rival deste clube, que hoje é organizado, sim, mas uma organização não quer dizer que o Vila virou o Atlético Paranaense ou Fortaleza ou Goiás dos anos 2000. Não, ainda é um clube da Série B do Brasileirão. E o Goiás leva pau dessa equipe em todas as partidas. Então, assim, eu não tenho esperança mais com o Goiás. Nem no passado, sendo bem honesto com vocês, eu sempre fui muito pessimista com o Goiás, eu não acredito em mudança. O Goiás será exatamente esse clube até a chegada de uma SAF. Seja uma SAF boa ou ruim, eu ainda assim arriscaria a chegada de uma SAF, porque o Goiás não consegue mais arcar com o peso da sua camisa no cenário do futebol brasileiro. Então eu vejo um pessimismo tanto neste momento agora, derrota pós-jogo contra o Vila Nova. É claro que o torcedor fica de cabeça quente, é claro que a gente fica chateado e também pega o peso das últimas temporadas, onde o Goiás, novamente, ele só avacalha com o seu torcedor. O Goiás ele só dá um tapa na cara da sua torcida a cada jogo importante que tem. Não foi diferente hoje. Além disso, é igual eu falei, acaba que pesa todos os padrões, todas as últimas temporadas de fracasso no Goiás Esporte Clube, é exatamente o que a gente vê desse cenário de hoje. E para mim, se o Goiás não fizer uma mudança assim drástica, tá? Não falo em relação a elenco ou demissão, tá? Eu não demitiria, por exemplo, o Jair Ventura ou o Lucas Andrino nesse momento. Mas parece que o Goiás é um clube muito passivo. Os jogadores, por exemplo, você vê ele andando dentro de campo com a postura de que tá tudo bem. E outra coisa, vocês acham que o Goiás vai ganhar o clássico no final de semana que vem contra o Atlético? Não vai, gente. Vamos ser sinceros aqui. A tendência, assim como eu falei no pré-jogo, era o Goiás perder para o Vila hoje. Por quê? Porque o Goiás virou uma vergonha. O Goiás é um fracasso no futebol goiano. O Goiás não ganha um estadual fraquíssimo há 6 temporadas. No ano passado conseguiu ser eliminado para o Goiânia nas quartas de finais. Então, assim, o que eu tenho para falar de um clube como esse? Tá? Nada. É lamentar. Lamentar por mim, pelo meu pai, pelos meus tios, que são torcedores, e por vocês também, que me acompanham aqui no canal. O Goiás simplesmente acabou, tá? Essa é a grande realidade. A gente tenta agora ter um controle de danos, né? O que é isso? Tentar voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, enquanto o Goiás não virar uma SAF, vai ficar nesse ioiô mesmo, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, até tentar encontrar uma outra forma de ser gerido. Mas, desse jeito, de contratar jogadores livres no mercado, de fazer análise de atletas com, sei lá, 2, 3 meses de observação,
de não fazer compensação financeira para quase nenhum atleta, de ter um técnico teimoso no seu comando também, o Goiás paga um preço. E não só dessa temporada. Seria um exagero se o Goiás viesse de últimas temporadas, como posso dizer, empolgantes pelo menos para a sua torcida, não vou nem falar vitoriosas, mas pelo menos razoáveis, de manutenção em Série A. Acho que seria um exagero a gente gravar um vídeo nesse tom com 6 rodadas de Campeonato Goiano. Mas é a mesma coisa dos últimos anos. O Goiás não joga nada, o Goiás não tem referência ofensiva, o Goiás não tem um padrão de jogo e já passou o tempo. Tá? Eu acho que o Goiás não deveria estar jogando fino da bola, não é isso. O Goiás não ia arrebentar agora não. Independente dos adversários, se ficasse ou não técnico, se trouxesse o Messi e o Cristiano Ronaldo, o Goiás ainda teria dificuldade sim na criação de jogada. Às vezes uma bobeira, não teve uma pré-temporada, não estou falando isso. Só que a postura é exatamente igual. A força ou a falta de força também nos bastidores é exatamente a mesma. E hoje o Goiás foi engolido, né, pelo árbitro, o Anderson Gonçalves. Um lance escandaloso, que não houve absolutamente nada. O Lucas Ribeiro também sempre acaba pipocando nos jogos grandes. Foi assim no ano passado contra o Clássico. E vamos ser sinceros, gente, uma derrota como essa, ela abala tanto o torcedor. Por quê? Porque eu vou falar a verdade. No ano passado, o Goiás perdeu aquele Clássico. As 6 vitórias que vieram, acho que foi 6, né, de maneira consecutiva, não serviu para nada, sabe? Para nada. Nem em termos de resultado, porque não levou o Goiás para a Série A, muito menos de confortar o torcedor. Eu conversava com muitos torcedores, naquela sequência ali do Goiás ganhando, um atrás do outro, e falava, putz, não, mas esse time não vai a lugar nenhum, não. Na hora que precisava, não ganhou do Vila. E é bem verdade. O Goiás, na hora que precisa, ele não ganha, gente. O Goiás virou um Zé Mané no futebol brasileiro. Essa é a verdade. Eu não vou mentir para vocês aqui, não. Ou pelo menos, não sou o dono da verdade, mas eu vou falar aquilo que eu enxergo como verdade. Aquilo que eu enxergo do Goiás hoje. O Goiás é um fracasso. O Goiás, nos jogos que ele precisa ganhar, ele não ganha. Olha aqui, ó, eu falo esse tema desde o ano passado. Teve jogos já importantes no começo da temporada. Jogos difíceis fora de casa, o Goiás não vence nenhum. Qual foi a última grande vitória do Goiás em um jogo decisivo fora de casa? Não tem isso mais. Qual foi o último jogo que o Goiás virou, saindo atrás do placar? Também não tem isso. O Goiás é um clube sem alma, é um time que não tem uma identificação com o seu torcedor. A gente não sabe quem que é diretor, quem que faz aquilo. Não estou julgando só o Lucas Andrino ou quem esteja ali no comando do clube, mas é um clube perdido, tá? Perdido financeiramente. O Goiás que quando chegar na Série A vai cair de novo, porque não tem uma consistência. Enquanto você vê clubes como o Vitória, o Sport, que não são SAFs ainda e que conseguem um investimento de, por exemplo, chegar numa folha de 8 milhões de reais. O Goiás não vai conseguir isso, tá? Então, tanto o cenário de hoje eu vejo com pessimismo e com um futuro muito pior. Tá? Sendo bem sincero para vocês, essa é a minha opinião sobre o Goiás, tá? Acho que quem está no clube hoje tenta fazer o melhor. Acho que o Goiás já deveria estar jogando, inclusive, melhor em termos de resultados para o Campeonato Goiano. Mas sobre o futuro, sobre aquela questão da paixão, né, sendo bem honesto aqui com vocês, a minha já se dissipou muito em relação àquele garotinho, né, que começou a acompanhar futebol há quase 15 anos atrás. Enfim, essa é a realidade. O Goiás hoje que não vence jogo grande, o Goiás não ganha fora de casa, o Goiás não vira jogo. Hoje, quando o Goiás leva o primeiro gol, eu já sabia que tinha perdido. Tanto é que eu já comecei a fazer as capas, os temas dos vídeos aqui. Eu já sabia, o Goiás não vira jogo, o Goiás não dá um chute certo em direção ao gol. E agora era o clássico, né? Era esse jogo que o Goiás deveria demonstrar um pouquinho de vergonha na cara para o seu torcedor. Não estou falando só dessa temporada, mas o torcedor carrega os pesos das últimas temporadas também. A gente não pode ser besta e tapar o sol com a peneira. Essa é a verdade. Tá? O Goiás que não vai a lugar nenhum se continuar desta forma. O Atlético Goianiense é o próximo desafio, no próximo final de semana. Vocês acham que o Goiás vai ganhar esse jogo? Enfim, eu acho que para mim já está bem claro. E igual eu falei, a questão não é um resultado, porque perder ou ganhar faz parte do futebol. A grande questão é a postura. O Goiás não tem postura de clube grande, não tem. E já é muitos anos isso. O Goiás virou aquele clube, o coitadinho. É isso que o Goiás adora ser hoje no futebol brasileiro. Quando vai se jogar uma Série A, são as mesmas desculpas de sempre. Uma coisa é você jogar num contra-ataque, um jogo que você está fora de casa, tudo bem. Aí cada partida você vai ter uma estratégia. Mas até nos jogos onde o Goiás deveria ser uma equipe de propor o jogo, de partir para cima, o Goiás não faz isso mais. O Goiás morre de medo de perder os clássicos. E o que acontece? Justamente perde. Tá? Justamente, o Goiás não ganha nem do Vila mais, gente. Nem do Goiânia. O Goiás conseguiu ser eliminado pro Goiânia no campeonato estadual. Então, assim,
Torcer pro Goiás hoje é de fato um grande sacrifício. E eu, não é porque eu tenho um canal aqui ou que o Goiás me chama para as entrevistas que eu vou mentir para vocês, não. Essa é a verdade, eu sou torcedor. Se eu fosse jornalista, eu estaria falando outra coisa, né? Para agradar a imprensa, o Jair Ventura. Não quero isso, não preciso. Sobre os clássicos, ó, o Goiás que no ano passado teve a coragem de enfrentar 5 vezes o Vila, não ganhou nenhum. Contra o Atlético, se já não bastasse as eliminações no Campeonato Goiano, perdendo as finais, ainda teve a eliminação na Copa do Brasil. No ano passado só foi um jogo e agora tem essa próxima partida no final de semana. Igual eu falei, pelo que joga o Goiás, dentro e fora de casa, o Goiás não vai ganhar o próximo clássico. A grande chance, o grande resultado é um empate, ou até mesmo cedendo à pressão do momento, a pressão de jogar um clássico em casa, o Goiás perder mais um. Tá? E aí como que fica? Como que fica a cara do torcedor com 7 jogos em Campeonato Goiano e um time que ainda não conseguiu entrosar? Tá? Não que tenha algum time voando nesse estadual, ou até mesmo dos adversários do Goiás na Série B. Volto a dizer, não é um cenário que acabou tudo, não. Tá? Os clubes estão tendo uma dificuldade, o Goiás perdeu um jogo para uma equipe que também está na Série B do Brasileirão. Show, isso faz parte, com um pênalti roubado, inclusive, não foi pênalti, corretamente. Mas eu não vou analisar somente por esse prisma, porque o Goiás não joga bola nenhuma. O Goiás perdeu a essência de um clube importante no futebol brasileiro. O Goiás não manda em partida nenhuma mais. Então assim, eu vou mentir para vocês? Não vou, tá? Essa é a verdade. Sobre o pênalti, claramente não foi, né? Claramente, mas a Federação Goiana e o futebol brasileiro de maneira geral, é uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Um árbitro de futebol onde o que ele está apitando, o Serra Dourada tem uma licitação aí nessa próxima semana de sei lá quantos milhões de reais. A iluminação nova do Serra Dourada custou 13 milhões. Os principais jogadores do Goiás e do Vila ganham 100 mil reais para cima. E o árbitro tem que trabalhar em 2 empregos. Não que seja ruim você trabalhar em 2, eu faço 5, 6 trabalhos aqui na internet. Mas eles deveriam ser profissionais, tá? E ao ponto que você cobra um árbitro que ganha quantos por mês? 8 mil, 10 mil, 15 mil, se somar todas as rendas, no nível de pressão que às vezes é até maior do que o jogador, é injusto com a arbitragem, por exemplo, você jogar somente nas costas do cara que está apitando. A CBF deveria tomar um pouquinho de vergonha na cara também e profissionalizar isso de uma vez por todas. Se vai ser árbitro do começo ao fim, vai trabalhar somente com aquilo, vai estudar, vai ter o dia a dia dedicado ao futebol, assim como os jogadores, o técnico, os jornalistas e por aí vai. Os árbitros não são profissionais aqui no Brasil, não tem garantia nenhuma, então se o árbitro machucar e ficar sem apitar, ele vai receber uma merreca de seguro também. Então esse é o primeiro ponto, tá? O futebol brasileiro não tem uma profissionalização da arbitragem. Consequentemente, a qualidade é ruim. Assim como uma pelada amadora no bairro vai ser pior do que um jogo, em teoria, de Série A ou Série B, os árbitros também não seria diferente. Mas falta personalidade, né? Eu vejo que dos que apitam aqui, esse tipo de jogo, por exemplo, deveria ser obrigatoriamente o Wilton Pereira Sampaio, mas, mesmo sendo considerado um dos árbitros mais importantes do mundo, ainda assim, aqui no futebol goiano, é um cara que se queimou, com erros para todos os lados, claro, principalmente em favor do Atlético, mas ainda assim é um cara que já se embananou em lances simples, né? Em outros momentos também, com um árbitro da magnitude dele, deveria ser um tipo de jogo normal, cotidiano, né? Assim como apitar sei lá, Palmeiras e São Paulo, um Palmeiras e Cruzeiro, deveria ser um clássico no futebol goiano. E tem aquela coisa também, né, que o santo de casa não faz milagre, acho que isso também serve em relação a essa análise do Wilton Pereira Sampaio. Mas é uma federação goiana também que não tem essa coragem, os árbitros também não têm essa personalidade, e o Goiás muito menos força, por exemplo, nos bastidores para tentar mudar essa situação. Tanto no futebol goiano, quanto muito menos no futebol brasileiro. Tá? Em relação ao jogo, a gente vai comentar também, você pode mandar o seu comentário aqui embaixo, na seção de... Se apaixonar por um novo esporte. E o melhor? Seja no ritmo do tênis clássico, a energia do beach tênis na areia ou a novidade divertida do pickleball, temos a modalidade ideal para você. Venha